Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o mandamento 3. E o mandamento 3 está em Êxodo 20, versículo 7. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Aqui tá falando para você não pronunciar o nome dele? Não. Nós temos que entender que este versículo, ele já passou por muitas traduções bíblicas e ele já foi violado. E aí eles colocaram o nome do nosso Pai como Senhor na Bíblia. Em 6.828 lugares, a palavra Senhor está na Bíblia. E isso inferioriza o nome do nosso Criador, do nosso Pai. Porque, na verdade, o original seria não tomar o nome de Yahweh, teu Elohim, em vão. Por quê? Yahweh não terá por inocente aquele que tomará o seu nome em vão. A maioria dos prefácios bíblicos, eles admitem abertamente ter feito isso. A Bíblia King James do século 21, ela não pronunciava o nome do nosso Pai. É porque ela achava que era uma afronta por causa desse versículo. Então ela colocou soberano, Deus, Senhor, como tantas outras fizeram a mesma coisa. Em algumas traduções, em Salmos 68:4, tem o nome do nosso Pai. A letra J naquela época, ela não existia. Ela vai aparecer no tempo de 1500 e alguma coisa. Nome de Jeová, já Jesus, também não pode ter existido, porque as penas, a letra J e I era a mesma coisa. Então, em 1633 que houve essa distinção de I e J. Então, quanto a essa disputa da pronúncia do tetragrama, que é o nome do Altíssimo, Yahweh, a primeira parte do tetragrama, o bigrama, está claríssimo. Em Salmo 64:8:4. Então, o nome do Altíssimo também pode ter o significado de Yah. Ainda algumas diferenças, mas alguma divergência que não tem as duas primeiras letras, porque são 4 letras que nós chamamos de tetragrama e 3 letras, e também tem os bigramas, o bigrama ninguém tem dúvida. Que isso pode ser vista como o nome dos profetas, Elia, que significa Yah, Elohim, Enia, que é Jeremias, Eshaiah, que é Isaías, que significa Yah já salvou, Obadia, que significa servindo a Yah, e Sheniah, que é Neemias, que significa Yah é o meu conforto, entre outros. Então, o tempo e Yah, bigrama, estão no nome dos profetas. Então, agora nós vamos entender que o terceiro mandamento significa do nome do Criador e não de um título sendo tomado por nome dele em vão. O nome vão, nós temos que pegar o strong, o significa chave, que é SHAV. O strong é o 7723, que é onde está o significado, que é de forma vazia, não usar o nome dele de forma vazia, incorreta, falsa. Então, quando você substitui o nome dele por outro título, você também está colocando o nome dele em vão. Eu sei que isso está na nossa cultura, às vezes nós acabamos falando ou escrevemos desse jeito. Não que o nosso Pai não vai perdoar, porque Ele conhece o íntimo do nosso coração, mas nós devemos entender e modificar formas de nós falarmos e pensarmos.
porque aí nós estamos inferiorizando o Criador, nosso Pai, Yahweh. Então nós temos que lembrar que os mandamentos eles foram dados para fazer uma aliança com o seu povo. Em Êxodo 19, do 5 ao 6, diz o seguinte: agora, se ouvistes a minha voz e obedecer à minha aliança, serei como os tesouros pessoal dentre todas as nações. A lei que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que eu direi aos filhos de Israel. Então nós devemos manter o nome do nosso Pai puro em nossas bocas. Isso está escrito em Salmos 135, do 1 ao 4. Aleluia! Louvado o nome do Eterno. Vai e os servos de Yahweh, que permanece da casa de Yahweh, nos átrios da casa do nosso Pai. Louvai o Yahweh, que é bom. Cantai louvores ao teu nome, que é amável. Pois Iá escolheu a Jacó para si, Israel, como sua propriedade. Quem mudou o nome do Criador? Quem fez nós esquecermos? Foi os pagãos, porque eles estão ao nosso redor e eles colocaram um nome falso para nós colocar no nosso coração, no nosso dia a dia, e esses títulos que não são do nosso Pai. E ainda eles conspiram para tirar o nosso nome do Pai da face da terra. A nossa história foi perdida e o nome do nosso Criador foi escondido. Isso nós vemos isso em Salmos 83, de 1 a 9. Nós vemos que eles conspiram contra nós e contra o nosso Pai. Quem é que aqui consegue saber a história da sua geração de 6 ou 7 gerações atrás? Por que você não sabe dos seus antepassados, o que eles passaram? Porque as instruções do nosso Pai falam para nós não seguirmos as nações pagãs, porque elas criam mentiras, falsos nomes e imagens, e elas distorcem as nossas histórias. E nós precisamos acordar e manter essa aliança que foi feita no Monte Sinai. Em Êxodo 23, 13 fala assim: prestai atenção em tudo que eu e Yahweh temos dito. Não invocareis o nome de outros deuses. Jamais sejam ouvidos tais nomes dos vossos lábios. Não invocarei nome de outros deuses, é o que está aqui escrito. Mas nós entendemos que Baal, ele significa mestre o Senhor. Que a palavra para Senhor é Baal. Aí você vai falar, o próprio Messias, ele é chamado de mestre, que também significa Baal. Mas não, ele é chamado de Rabi, que é superior a isso. Que nós vemos em Josué 11:17, que está escrito assim, Baal Gad, que significa Senhor da Fortuna, que é bastante similar ao que os pagãos se referem a Lord God. É Gad, mas então é God. É a mesma coisa, como Deus e Zeus. Esse termo vem de origem pagã, e Lord God é trazido como português Senhor Deus. E tem outras referências na Bíblia, como Baal Camão e Baal Beol. Você encontra em Josué 11:17, em Êxodo 14:2, em Juízes 20:33. Gente, é só pegar os Strongs que vocês vão ver o significado verdadeiro da palavra. Então, os 1189 é o Strong, 1171 é outro, 1193. E também tem outras inúmeras referências.
E os israelitas, eles pecaram e fizeram altares a Baal. Então isso nós encontramos em Deuteronômio 4:3, Oséias 9:10, Números 25:3 e número 25:5, Salmos 106:28. Em Números ele fez adoração a Baal Peor e Deus, ele acendeu o furor contra Israel. Então aí Moisés, ele matou todo mundo que se juntou a Baal. E todas essas situações falam de Baal Peor e as comparações. Em outubro, dia 31, eles falam do Halloween. Dia 31 de novembro é dos Méxicos. E dia 1 de novembro é feriados finados. Tudo isso significa o mesmo feriado comemorado dos anjos caídos. E aí o mundo comemora. E aí você vai e comemora também. Então, em Jeremias 23:26 fala para nós não desprezarmos o nome do Pai, do Criador. Os israelitas esqueceram o nome de Yahweh por Baal Peor, por causa de enganos dos seus próprios corações. Existem falsos líderes, falsos pastores espalhando isso até hoje, porque nós perdemos o verdadeiro nome e conhecimento disso. Nós vimos isso em Oséias 4:6, que nós faltamos conhecimento e nós rejeitamos o conhecimento. Se Yahweh, nosso Pai, diz para nós não tornarmos o nome deles vazio, vão e falso, isso significa que nós não devemos fazer isso com a nossa própria boca em relação ao seu santo nome ou ensinar outras mentiras igual a essa. Aí todo mundo acha que não é importante o nome do nosso Criador, do nosso Senhor, de Yahweh, mas Pai também é importante a papai. É ótimo usar dessa forma, porque nós temos que tentar recuperar o máximo o nome do nosso Criador, do nosso Pai, e não usar em vão, e não substituir por outros títulos, e não subir por títulos menores. Eu espero que vocês tenham entendido, dê um like, se inscreve no nosso canal, até!